Continuando a falar, né? A parte 2, o vídeo foi interrompido. A fagocitose e a pinocitose. Quando o elemento sólido entra na célula, vai ocorrer a fagocitose. Por exemplo, aquele pão que você comeu de manhã, ele entrou na célula, o lisossomo, que é uma organela com ácidos digestivos, enzimas digestivas, vai começar a quebrar essa glicose. E aí vai ocorrer o processo que a gente chama de respiração celular. O que acontece, gente? O oxigênio, por exemplo, que vem da nossa respiração, né, ele ajuda junto com as enzimas a quebrar essa glicose ali no citoplasma da célula, formando duas moléculas de ATP que são moléculas de energia. Então, você chama esse processo de glicólise. Aí essa glicose vai continuar sendo quebrada em outra organela que é a mitocôndria. A mitocôndria faz o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Traduzindo, essa molécula de glicose é fatiada e toda a energia arrancada dela até não sobrar nada. No final desse processo você tem a formação de 36 a 38 saquinhos de ATP, tá? Que são as pilhas ou baterias da célula. Então, o que acontece? O teu cabelo crescer e ficar lindo e maravilhoso para você andar, falar, comer, namorar e por aí vai, você precisa da energia que está guardada no ATP. Ponto. Tá? Vamos para outra organela. O retículo endoplasmático rugoso. Ele é um tubo que está lá boiando no citoplasma da célula. Na parede dele tem os ribossomos, os carinhas engraçados, tá? Que produzem proteína. Então, o que acontece? O teu corpo ele é montado por proteína, porque a proteína é um tijolo. O sangue, a pele, os músculos, os ossos, cabelo, unha, tudo tem proteína. Então, essa proteína, a produção dela, a síntese, começa lá pelos ribossomos. Elas entram no retículo endoplasmático rugoso e vão sendo armazenadas no complexo de Golgi, que são armários dentro da célula, tá? Um exemplo clássico é a formação, por exemplo, dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos nesse processo das três organelas e aí vão sendo, a proteína que vai montar eles vai sendo armazenada ali dentro do complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi ainda vai fazer mais um trabalho, né? De fosforilação, glicoproteinase, ele pode adicionar glicose, proteína, enxofre a essa molécula de proteína que foi formada. E aí vai sendo liberado conforme necessidade do corpo. Vamos para outra organela, retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é um tubo que tem várias funções. Primeiro, produz hormônios sexuais, né? Principalmente os esteroides, tá? Segundo, eles têm um armazenamento de cálcio aí que, por exemplo, é importante para a contração dos músculos, para a gente conseguir andar, por exemplo, para o pulmão dilatar, né? Para a gente falar. E também o retículo endoplasmático liso faz a desintoxicação do organismo. A galera aí que é chegada numa cachaçinha, quem limpa dentro das tuas células e o teu sangue, essa limpeza é feita pelo retículo endoplasmático liso. Centríolo. Vamos falar do centríolo? É outra organela que parece um tubo, é formada por microtúbulos, tá? E ela vai estar envolvida na divisão celular, mitose e meiose. Gente, a mitose ocorre para formar as células do corpo, as células somáticas, de todas as partes do teu corpo. E a meiose ocorre para formar gametais, espermatozoide e óvulo. Detalhe, a célula somática, ela tem, do ser humano, né? Ela tem 46 cromossomos, são 46 estruturas que guardam as moléculas de DNA e os genes dentro, tá? Que estão lá dentro do núcleo da nossa célula. Já a meiose, ela tem metade desses cromossomos, por isso que elas são chamadas de células haploides. Então, o que acontece? Na hora da ejaculação, o cara vai formar bilhares de espermatozoides de uma vez. Aí, o que acontece?
aquelas 3 organelas que eu falei, que estão envolvidas lá na produção da proteína do espermatozoide, vão entrar em ação, né? E você tem a formação nesse processo de meiose desses espermatozoides. Tanto a meiose como a mitose estão divididas em fases de divisão. Essa divisão ela começa lá no núcleo. Então, por exemplo, quando você ouvir falar em intérfase, a intérfase é o momento em que os cromossomos, o DNA está lá dentro do núcleo parado entre aspas. Na verdade, está havendo uma rave às escondidas dentro do núcleo. Por quê? A molécula de DNA ela está se dividindo, duplicando seu DNA para mais tarde formar tanto essas células do corpo na mitose como o espermatozoide e óvulo da meiose, tá? A formação de proteínas através do RNA que ocorre dentro do nucleolo. Os nucleolos estão dentro do núcleo, produzem os RNAs, mensageiro, transportador e ribossoma, que vão se entrelaçar e formar todas as proteínas do nosso corpo. Então, isso é intérfase. Passou da intérfase, quem começa a entrar em ação é o restante da célula toda, para ocorrer a mitose e a meiose e formar novas células. Então, por exemplo, quais são essas fases da meiose, por exemplo, da mitose? Você tem a prófase, que é a primeira fase, onde o núcleo se desfaz, tá? E os centríolos vão formar os fusos acromáticos, que são cordas que seguram o DNA ali bonitinho dentro da célula. Depois vem a metáfase, que esses cromossomos estão no meio da célula. A anáfase, esses cromossomos se dividem, metade sobe, metade desce para os polos da célula. E a telófase, que é a última fase, a membrana da célula se invagina e cola um lado na outra e divide essa célula em duas, formando novas células do corpo, tá? Isso acontece sempre, todos os dias isso está acontecendo. Eu não falei de uma enzima que é o peroxissomo, que faz a peroxidase. Ela produz água oxigenada, tá? Essa água oxigenada que é produzida dentro da célula serve para reparar danos celulares. Olha que coisa de Deus, maravilhosa. Cloroplasto, gente, cloroplasto é uma organela que nós não temos. Só as plantas é que tem, porque elas fazem fotossíntese e produzem glicose. Nós não temos essa capacidade, então a gente não tem cloroplasto. Lá no material está falando que existem 3 organelas membranosas. Quais são elas? Membranosas por quê? Porque elas têm uma membrana, né? Tipo um saco que forma elas. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. E quais são as organelas energéticas? São pancadonas, a mitocôndria e os cloroplastos, tá? O citoplasma, eu já ia esquecendo de falar do citoplasma. O citoplasma é a parte que concentra a água dentro das nossas células. Ele tem a função, né, de manter a célula, a forma da célula, porque dentro do citoplasma nós temos o citoesqueleto, tá? Esse citoesqueleto que é formado por microtúbulos, ele é que movimenta a célula, ele mantém a forma da célula, não deixa a célula desmontar, tá? Então, para isso que serve o citoesqueleto celular. A célula também, ela tem os famosos sinalizadores e receptores. O que significa isso? Os sinalizadores, gente, são estruturas dentro da célula que produzem hormônios. Por exemplo, os hormônios neurotransmissores do cérebro. Os sinalizadores produzidos pelos neurônios do cérebro, pela hipófise, né, e outras partes do corpo, eles são Eles produzem adrenalina, noradrenalina, tem a insulina, hormônio do crescimento, os hormônios hipofisários. Então, cada célula das partes do nosso corpo
produzem esses sinalizadores que são hormônios? Como é que eles são classificados? Eles são classificados de acordo com a distância que eles atingem. Então, por exemplo, quando uma célula produz um hormônio para ela mesma, esse é chamado de célula autócrina. Ela produz o hormônio para ela. Se ela produzir o hormônio para as células vizinhas, ela é chamada de parácrina. Agora, se esse hormônio for jogado no sangue e viajar por dentro dos vasos sanguíneos, são chamados de endócrinas, tá? Então, isso aí está relacionado à distância que o hormônio vai seguir dentro do nosso organismo. Vamos falar de células tronco? As células tronco, elas são células embrionárias, tá? E que têm a função, né, de se desdiferenciar. O que significa isso? As células oligopotentes, elas são células com pouca capacidade de diferenciação. As totipotentes, também chamadas de pluripotentes, elas têm alta capacidade de diferenciação. Por exemplo, testes estão sendo feitos com essas células embrionárias, tá? Com essas células troncos. Mesmo a pessoa sendo adulta, ela produz essas células tronco que estão dentro dos ossos, do fêmur, do crânio. Eu posso retirar essa célula, por exemplo, do fêmur, injetar na cabeça da própria pessoa, né? Injetar na cabeça dela quando ela tem um AVC, que você tem aí nesse quadro a morte de neurônios. Então, quando eu injeto essas células tronco ali, elas vão se transformar em novos neurônios cerebrais, tá? A lei diz que eu posso usar células troncos vindas de embriões congelados que vieram do processo de reprodução assistida, mas só depois de 3 anos que eu posso usar essas células tronco. E a outra parte da lei diz que é proibido eu produzir clones como se fossem gêmeos e usar, por exemplo, um vai crescer e o outro vai ficar congelado lá. E o dia que aquele que está adulto precisar, ele vai e recorre ao irmão que está congelado. Isso é proibido no Brasil e no mundo. Eu falei de células cancerosas, nem me lembro mais, gente. Estou falando rápido para diminuir o tempo do vídeo. As células cancerosas, elas são células que o DNA delas sofreu mutação. Isso pode ser provocado por álcool, drogas, sol, má formação, vários motivos, tá? Disponibilidade genética. Essa célula é uma célula vagabunda, ela não trabalha, mas ela tem alta capacidade de divisão celular. Aí que tá o problema, né? Então, por exemplo, as neoplasias, que podem ser benignas ou malignas, né, se enquadram nisso daí. A benigna, ela é tratável, a maligna, você já sabe que ela é extremamente agressiva, levando a pessoa à morte, tá? Então, o que acontece? Quanto mais recente for a descoberta dessas células, melhor para o tratamento. Eu esqueci de alguma coisa, falei de citoplasma, de membrana. Uma coisinha, gente, da membrana, tá? A membrana, ela é fosfolipoglicoproteica, ou seja, a parte de fora dela, que parece umas cabeças, ela é hidrofílica. O que significa? Ela tem paixão por água, por isso que a água entra com facilidade nas células. A parte no meio dela é hidrofóbica, tem fobia, aversão à água. Se fosse invertida, seria um problema, tá? A água não conseguiria entrar com facilidade nas células. Outra coisa, as proteínas tubulares que estão no meio lá da membrana plasmática, elas também facilitam a entrada dos alimentos na célula, como se fosse um túnel, tá? Essas são as proteínas tubulares. E eu acho que é só, gente. Eu fiz um resumão aí mais do que rápido e eu acho que é só. Beijo, amo vocês.